Meus irmãos, muito boa noite a todos. Por favor, abram suas Bíblias em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos 1, todos nós encontramos aí? Tudo ok? Diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos orar? Pedir que Deus fale ao nosso coração. Soberano Deus, nós te louvamos, Deus, de todo o nosso coração, por essa rica oportunidade que temos como teu povo, de cultuar o teu nome, de exaltar o teu nome, glorificar o nome do Senhor Jesus, aquele que se entregou na cruz por nós. E pedimos nessa hora a iluminação do teu Santo Espírito, a ação sobrenatural do Senhor no nosso coração, e faça de mim apenas um instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema do nosso mês do lar é família como tempero do mundo, não é isso? Foi o tema que foi trabalhado nesse mês. Eu não sei aqui quem conhece a pimenta biquinho. Alguém conhece essa pimenta? Gente, é muito gostosa, não é? Uma maravilha. Lá em casa tem, na minha casa, eu e Gédria, né? Minha família. E essa pimenta biquinho, ela não arde, não é isso? Enganados. A pimenta da mamãe, que é biquinho, arde. Aí. Irmãos, lá em casa tem um pote dessa pimenta, uma delícia. Na casa da minha mãe também tem um pote de pimenta biquinho. Fez uma canjiquinha lá, eu coloquei 20. Falei, vai ser uma delícia. Na primeira que eu coloquei na boca, eu quase morri. Quase morri com aquela pimenta. Por isso, é preciso experimentar. E preste atenção em algo que eu vou falar com vocês nessa noite. O que eu vou falar para vocês nessa noite só vai fazer diferença se você experimentar. Porque eu pretendo falar com vocês nessa noite o seguinte tema: famílias transformadas pelo Evangelho como tempero do mundo. Só vai fazer diferença se você experimentar o Evangelho. E eu queria dizer que algumas pessoas fazem confusão com o Evangelho, confundem o resultado do Evangelho com o Evangelho. E eu vou explicar isso aqui usando algumas ilustrações. Primeiro, uma ilustração de um pastor chamado Davi Charles Gomes. Ele é chanceler da Universidade Mackenzie e ele se converteu com 3 anos de idade. Imagina isso, 3 anos de idade. Sua mãe americana, o pai brasileiro e missionária, e eles falavam português e o inglês em casa. E aí o Davi tinha hora que ele misturava o português com o inglês, e aí os colegas ficavam assim sacaneando ele, falava a palavra assim meio embolada, e um dia fizeram uma raiva no Davizinho, e ele foi para casa correndo e chegou em casa e falou assim: mãe, quem briga vai para o céu? Presta atenção que essa pergunta é boa. A mãe disse o seguinte: meu filho, ir para o céu não é uma questão de brigar ou deixar de brigar, é ter Jesus no coração. Percebe? Porque eu já vi muitos pais dizendo o seguinte: olha, se brigar não vai para o céu, mas não ensina o Evangelho para o filho. Diz do homem do saco, coloca um monte de medo na criança, a criança cresce medrosa, mas não prega o Evangelho para a criança. Davi ouviu aquilo ali e sabe o que ele fez? Terminou a conversa com a mãe, foi lá e brigou. Mas ele disse, irmãos, que algo aconteceu no seu coração. Ele percebeu uma mudança interior, porque ele entendeu a mensagem do Evangelho. O Evangelho é ter Jesus no coração. A segunda ilustração que eu quero trazer para explicar essa diferença do Evangelho para o resultado do Evangelho é um pastor presbiteriano na Filadélfia. Isso está escrito no livro Cristianismo Sem Cristo, e ele fez um sermão com o seguinte tema: como seria uma cidade totalmente dominada pelo diabo? Imagina se Deus
Louvado seja Deus que Deus não faz isso, mas uma possibilidade se Deus entregasse Itaperuna nas mãos do diabo. Sabe qual é a ideia que ele falou? Uma cidade totalmente entregue para o diabo seria da seguinte maneira: as pessoas seriam educadas, não haveria prostíbulo, não existiria traficantes, as pessoas seriam assim, pessoas misericordiosas, ajudariam as pessoas a atravessarem as ruas, as igrejas estariam lotadas, segundo esse pastor. Mas uma coisa não poderia acontecer. O que não poderia acontecer? O nome de Jesus não poderia ser anunciado. Porque se o nome de Jesus não é anunciado, irmãos, não tem salvação, não tem perdão de pecados, não tem reconciliação, não há justificação fora do Senhor Jesus. Pode até ter bom comportamento, mas não podemos confundir bom comportamento com o Evangelho. Percebe a diferença? Um outro caso, esse agora é bíblico, é o caso de Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Olha só as características desse homem. Ele dava esmolas, orava, era alguém temente a Deus, piedoso, mas até esse momento não era salvo. Até que Deus levantou Pedro e disse assim: Pedro, vai lá e prega o Evangelho na casa de Cornélio. E quando Pedro começa a pregar o Evangelho para a casa de Cornélio, diz a Bíblia que o Espírito caiu sobre eles. A partir daquele momento, eles foram convertidos e foram salvos. Por isso nós não podemos confundir o Evangelho com o resultado do Evangelho. Depois eu vou mostrar para vocês que o Evangelho produz sim mudança e transformação. Mas nós não podemos confundir essas coisas. Antes de continuar, eu queria falar um pouco sobre a carta aos Romanos. Quem aqui já leu toda a carta aos Romanos? 5 pessoas? 6? Irmãos, como diz o meu professor lá na faculdade, você não pode passar dessa vida sem ler Romanos. 16 capítulos. Compromisso de vocês essa semana, ler Romanos todo. Tá certo? Paulo escreveu Romanos na sua 3ª viagem missionária. Ele queria ir para a Espanha pregar o Evangelho e ele precisava do apoio da igreja de Roma. E ele então escreve essa carta para explicar o seu plano missionário. E ele escreve também colocando ali o Evangelho que ele prega, como que ele crê, o que ele pensa sobre Jesus Cristo. E ele então diz nessa carta que o desejo dele é ir para a Espanha, pregar, anunciar o Evangelho ali. Agora, abre parênteses aqui rapidamente, depois eu vou voltar. Paulo diz, e ele era apóstolo, que ele tinha o desejo de ir para a Espanha, pregar o Evangelho, se fosse da vontade de Deus. Isso aqui para mim é muito rico, porque Paulo era apóstolo, ele recebia a revelação de Deus. E ele diz o seguinte: olha, se for da vontade de Deus, eu vou para a Espanha. Paulo não diz assim, eu vou para a Espanha de qualquer jeito. Não, ele diz o seguinte: olha, eu não sei qual é a vontade de Deus, mas se for da vontade de Deus, eu vou para a Espanha. Sabe o que Paulo me ensina aqui, irmãos? O amanhã não me pertence. Paulo era um homem de fé. E ele sabe que as coisas podem mudar de uma hora para outra. Olha só, a greve dos caminhoneiros. Quantas mudanças aconteceu nesse país por causa da greve dos caminhoneiros? Quantas viagens foram interrompidas? Quantos passeios, palestras, consultas, por causa da greve dos caminhoneiros? Então Paulo diz o seguinte: olha, se for da vontade de Deus, eu vou. Mas como eu não sei a vontade de Deus, então vamos esperar o que Deus vai fazer. A carta aos Romanos, ela fala que todos nós estamos perdidos. Os judeus, que era o povo de Israel, os gentios, que somos nós, que não somos judeus, e a Bíblia diz o seguinte: não há um justo sequer, todos carecem da glória de Deus. Mas ao mesmo tempo essa carta fala que Deus oferece a salvação a todos pela fé em Cristo Jesus.
E uma das doutrinas mais ricas do cristianismo, irmãos, é ensinada nessa carta, a doutrina da justificação pela fé. Mas a pergunta para nós é: o que é o Evangelho? Esse Evangelho que transforma a vida e que tempera o mundo. O que é o Evangelho? Você já entendeu o Evangelho? Eu sempre pergunto no discipulado que eu faço com algumas pessoas, e a pergunta que eu sempre faço é essa: se você chegasse diante de Deus hoje, Deus perguntasse assim, me dê uma única razão para deixar você entrar no meu paraíso, o que você diria? Algumas pessoas dizem o seguinte: eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei ninguém, eu até frequento a igreja. Será que Deus abriria a porta para essa pessoa? De maneira nenhuma. Se você não entender o que é o Evangelho, você não entendeu nada do cristianismo ainda. George Whitefield, ele fez uma pergunta para um homem, e a pergunta dele, para uma pessoa que se dizia cristã, ele perguntou o seguinte: o que o senhor crê? Ele respondeu: eu creio naquilo que a minha igreja crê. Aí ele perguntou: então o que a sua igreja crê? Na mesma coisa que eu creio. Aí ele perguntou: e o que o senhor e a sua igreja creem? Na mesma coisa. Nós cremos na mesma coisa. Irmãos, tem gente que não entendeu o básico do cristianismo ainda. Onde a Bíblia vai dizer que nós temos que estar sempre preparados para responder à razão da esperança que há em nós. E o apóstolo Paulo diz para nós assim, que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeira coisa que nós precisamos ao olhar para esse texto é lembrar quem está dizendo essas palavras. É Paulo, mas Paulo não nasceu convertido. Paulo era chamado de Saulo, era um perseguidor da igreja, era alguém que matava os cristãos, que perseguia os cristãos, até que um dia o Senhor apareceu para ele e perguntou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E transforma a vida daquele homem, e diz para ele: agora eu vou te mostrar enquanto importa sofrer pelo meu nome. E faz daquele homem o maior pastor, o maior missionário e o maior teólogo de todo o cristianismo. Esse homem diz para nós: eu não tenho vergonha do Evangelho. Foi ele que disse o seguinte: fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Por isso eu não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho, irmãos? O Evangelho é a mensagem da salvação. O Evangelho é a obra maravilhosa de Jesus Cristo. Seu nascimento, a sua vida perfeita, a sua morte na cruz e a sua ressurreição. É a obra completa de Jesus. Esse é o Evangelho que Paulo diz: eu não tenho vergonha desse Evangelho que a Bíblia chama de boas novas para o pecador. A obra de Cristo, que foi apresentada lá no Éden, quando o pecado entrou no mundo e Deus disse: olha, o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Louvado seja Deus que um dia o anjo chegou para Maria e disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E nasce o menino Jesus, que é o Evangelho. Aquele que viveu uma vida perfeita, morreu como o pior dos pecadores, porque ele estava ali assumindo o nosso pecado e ressuscitou para a glória de Deus. Paulo diz: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é uma mensagem poderosa, e a palavra poder aqui é da mesma raiz da palavra dinamite. O Evangelho, então, é a dinamite de Deus, que transforma a nossa vida, que transforma o nosso coração de pedra em coração de carne, e onde a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Quando alguém ouve o Evangelho e entende o Evangelho, o seu coração é transformado, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar as nossas vidas. Tim Keller diz o seguinte: o poder do Evangelho é visto em sua capacidade de transformar por completo mentes, corações, orientação de vida, nosso entendimento de tudo o que acontece, o modo como as pessoas se relacionam umas com as outras e assim por diante. O Evangelho transforma, irmãos.
O Evangelho muda a maneira de pensar. Eu disse para vocês que nós não podemos confundir o resultado do Evangelho com o Evangelho. Mas eu preciso afirmar algo aqui. O Evangelho produz transformações. O Evangelho muda a vida. Até porque Jesus disse assim certa vez: quem não nascer de novo não está apto para entrar no reino de Deus. E ele disse isso, e isso vale para o filho do pastor e também para o ateu. Todos precisam nascer de novo. E a partir do momento que você entende essa mensagem, a mensagem de Cristo, a Bíblia diz o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou nova criação. As coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. O Evangelho produz nova criatura. Porque se o homem não experimentar esse novo nascimento, ele não está apto para entrar no reino de Deus. E esse novo nascimento só acontece através da pregação do Evangelho. Essa mensagem, meus irmãos, é poderosa, e quando nós entendemos essa mensagem, ela transforma as nossas vidas. E é importante dizer que a nossa vida precisa mudar a partir do entendimento desse Evangelho. E como nós estamos no mês do lar, eu preciso fazer aqui aplicações para a nossa família. Quando o marido entende a mensagem do Evangelho, a Bíblia vai dizer para ele assim: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Não é como a sua sogra ensina que você tem que amar a filha dela. Você tem que amar como Cristo amou a igreja. O modelo é o Senhor Jesus. Mudanças então devem acontecer quando eu entendo o Evangelho. Vai dizer para a esposa a mesma coisa, vai dizer assim: esposas, vocês sejam auxiliadoras e sejam submissas a esse homem, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Vai dizer para os filhos a mesma coisa, dizer: filhos, vocês devem honrar os pais como Jesus honrou seu pai o tempo todo aqui na terra. Por quê? Porque o modelo é Cristo, é a partir do Evangelho. E vai dizer também para patrão e empregado, vai dizer assim: patrão, você deve tratar o seu empregado entendendo que você tem um Senhor no céu. Da mesma maneira vai dizer para os funcionários: vocês devem trabalhar para Deus. Vocês estão trabalhando para o homem, mas entenda que você tem que trabalhar para Jesus Cristo. E Jesus, irmãos, quando abordou o assunto família, é muito interessante isso, para mim é muito especial. Ele diz que a raiz dos conflitos familiares é dureza de coração. Às vezes nós achamos que é dinheiro, achamos que é incompatibilidade. Não, a raiz para Jesus só tem um problema na família: coração duro. Dureza de coração. E para combater a dureza de coração, qual é o remédio para isso? A dinamite de Deus, que é o Evangelho. Essa dureza do coração é quebrada com o Evangelho. Não é verdade que somente os não crentes precisam ouvir o Evangelho. Nós achamos assim: alguém vem para a igreja, nós ensinamos para ele João 3,16, ele entendeu João 3,16, nunca mais precisa ouvir o Evangelho. Não é verdade. Todos os dias, eu e você precisamos ouvir o Evangelho. Nós somos transformados pelo Evangelho. A palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória, e o Evangelho, então, ele me salva, mas o Evangelho também transforma a minha vida, e todos os dias, irmãos, o marido, por exemplo, precisa ouvir o Evangelho, porque senão ele fica um legalista dentro de casa, criando regrinhas, que tudo tem que ser do jeito dele. Uma esposa que não escuta o Evangelho, ela fica briguenta. Um filho que não escuta o Evangelho fica um filho rebelde. Um patrão que não escuta o Evangelho, ele fica um ditador. Um funcionário que não escuta o Evangelho, irmãos, eu nem tenho aplicação para ele. J. Serralli diz o seguinte: você quer aprender contentamento? Vai aos pés da cruz. Contentamento é tão difícil de aprender, não é? Fala sério. Contentamento é fácil, mas é com o Evangelho que eu aprendo contentamento. Você quer saber o que é amor?
John Stott diz o seguinte: não vá ao dicionário procurar o que significa amor. Aos pés da cruz você vai aprender o que é amor. É o Evangelho, irmãos, que vai me ensinar a amar da maneira de Deus. É o Evangelho que vai ensinar respeito. Tão difícil, né? Respeitar. E é o Evangelho que vai ensinar isso. É o Evangelho que vai ensinar carinho. É o Evangelho que vai ensinar a ser um marido de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. É o Evangelho que vai ensinar a ser esposa. É o Evangelho que vai me ensinar, assim como Deus me perdoa, eu tenho que perdoar também. Nós estamos aqui encerrando o mês da família. Deixa eu falar uma coisa para vocês: se não tem perdão, não tem família, porque não existe família perfeita. Esquece a ideia de família perfeita. Isso é só no final de novela, no final de filme da Disney. Família é constituída por pecadores, pessoas que acabam de errar e daqui a pouco voltam e erram de novo. Ou não? E se não tem perdão na família, esquece família. Não funciona. É um ingrediente que não pode faltar na família. É o Evangelho, irmãos, que produz a verdadeira santificação, em que a Bíblia diz o seguinte: sem a qual ninguém verá o Senhor. Tentar ser santo sem entender o Evangelho, você vai se tornar um legalista. Eu vou procurar a minha santificação, não para ganhar a salvação, mas para agradar a Deus, aquele que me salvou. O Evangelho vai produzir perseverança, em que a Bíblia diz o seguinte: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Você não persevera para ser salvo, você persevera porque você é salvo. Tudo isso, irmãos, é resultado do Evangelho na nossa vida, é resultado de entender a mensagem da cruz. Por isso Paulo diz: eu não tenho vergonha do Evangelho, ele é a justiça de Deus. Um Deus justo, que justifica pessoas injustas pela vida do justo Jesus. Lutero, que foi alguém que defendeu com unhas e dentes a doutrina da justificação pela fé, disse o seguinte: Deus não quer nos salvar pela nossa justiça, mas por uma justiça externa, que não se origina em nós, mas que nos vem de fora de nós, que não surge no planeta Terra, mas que vem do céu. Deus condena o pecado e paga o preço dos pecadores. Uma das doutrinas mais lindas de toda a Bíblia: justificação pela fé. Deixa eu falar uma coisa para vocês: não há salvação fora do Evangelho. Não há esperança para o pecador sem o Evangelho. Por isso, a maior necessidade da minha família e da sua família é o Evangelho. É da pessoa de Jesus Cristo. É a maior necessidade da sua família e da minha família. Perguntaram ao missionário que levou toda a sua família para o campo uma vez: você não se preocupa com seus filhos? No meio dos índios? Não estão na escola? Não vão procurar a melhor faculdade? O que vai ser desse futuro desses meninos que não estão na cidade, não estão lá se preparando, fazendo curso, fazendo vários cursos? O que vai ser desses meninos? O missionário respondeu para eles: o que eles estão vendo aqui, eles nunca vão esquecer. O melhor que eu posso oferecer para eles é o Evangelho. Eles estão vendo aqui de maneira visível o agir de Deus, como Deus transforma pessoas. A maior necessidade, irmãos, da minha família e da sua família é do Evangelho. E eu quero fazer aqui algumas aplicações para nós. E a primeira aplicação é: o Evangelho não é para todos. Ou, o Evangelho não salva todos. O Evangelho é para todos, mas o Evangelho não salva todos. Parece estranho, né? O Evangelho não salva todos. Ele é para todos os povos, ele não faz acepção de pessoas. Rico, pobre, branco, negro, de todas as raças.
mas ele não salva todos. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que eu disse que o Evangelho não salva todos, porque a fé não é de todos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crê, irmãos. Você só vai experimentar o poder transformador do Evangelho se você crê. E eu pergunto, todos aqui confiam no Senhor? Confiam no Senhor? O poder transformador do Evangelho é quando nós cremos. Por isso que eu disse que o Evangelho não salva todos. O Evangelho tanto salva como condena. É uma espada que corta dos dois lados. A Bíblia diz: quem crê não é julgado. Quem não crê já está julgado. A segunda aplicação que eu quero fazer, irmãos, é a seguinte: se eu creio que o Evangelho é o poder de Deus para me salvar, mudanças vão acontecer na minha vida. E eu não estou falando aqui de perfeição, tá? Esquece essa ideia de perfeição. Eu estou falando de transformações constantes. A Bíblia diz algo que mexe muito comigo. Olha só o que a Bíblia diz: mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas por várias paixões, que aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Gente que escuta, mas não experimenta. E diz assim: mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, apenas uma religiosidade. Escuta, mas nunca experimenta. E eu acredito que muito dos problemas que acontecem é por causa de pessoas assim, dentro da igreja. Pessoas que escutam, mas nunca nasceram de novo. Nunca experimentaram uma transformação de dentro para fora. Tem até um calorzinho, uma emoçãozinha, mas não experimenta a transformação que só o Evangelho pode fazer. Muitas das lutas na nossa casa, na nossa família, tem a ver com experimentar o Evangelho. Terceira aplicação que eu faço: a justificação pela fé é mais do que perdão de pecados. É muito mais, amplia muito mais do que isso. É muito mais do que Deus só apenas perdoar os nossos pecados. Jesus não só rasgou o escrito de dívida que era contra nós, que a Bíblia diz, mas colocou na nossa conta a sua justiça. Ele perdoou, mas Ele colocou na nossa conta a justiça de Cristo, de tal maneira que a nossa dívida foi quitada e agora nós estamos revestidos da justiça de Cristo. Ele pagou a conta de telefone e colocou crédito no nosso celular. Você entendeu agora? O que significa? Você tinha uma conta, o telefone não estava funcionando. Ele foi lá e quitou e encheu de crédito. Jesus colocou a sua justiça sobre nossas vidas, de tal maneira que, quando Efésios 2 diz assim, que nós éramos por naturezas filhos da ira, agora nós somos filhos amados. Nós fazemos parte agora da família de Deus, pertencemos agora à família de Deus, somos declarados justos. Há uma declaração sobre a nossa vida. Você agora é um sujeito justo. Não é porque você é alguém perfeito, mas porque você tem uma declaração de Deus, assinada com o sangue de Jesus. E é por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Terceira aplicação para nós. Essa terceira aplicação é algumas perguntas, 3 perguntas para nós. E nós precisamos ser sinceros. Em que situação você percebe que tem vergonha do Evangelho? Você já sentiu vergonha do Evangelho? Aquele colega não crente, patrão, empregado, um cara muito famoso,
Um professor na faculdade, ou um professor na escola, um vizinho incrédulo. Em que situação nós sentimos vergonha do Evangelho? Se alguém perguntar se você é crente, você fala, não, que isso? Segunda pergunta, pense no pecado que você tem lutado. Em que sentido você está rejeitando o Evangelho ao pecar desse modo? A luta do seu pecado. Em que sentido você rejeita essa mensagem gloriosa para não vencer o pecado? Terceiro, crer no Evangelho transformará a próxima luta que você vai enfrentar? Você acha que o Evangelho é suficiente para a próxima luta sua? Em relação ao pecado? Ou não? Queridos, o apóstolo Paulo, quando ele diz aqui, eu não tenho vergonha do Evangelho, ele está correndo um risco de vida. É correr risco de vida. Nós temos um privilégio muito grande no nosso país, liberdade de expressão. Cada um tem o direito de crer do jeito dele. Que bênção! Uma oportunidade que Deus tem dado para nós. Mas às vezes nós ficamos com vergonha do Evangelho por bobeira. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que a nossa família seja transformada pelo poder do Evangelho. Mas para que a nossa família possa ser transformada pelo poder do Evangelho, nós precisamos testemunhar e pregar o Evangelho por nós, pelos nossos. Nós precisamos anunciar o Evangelho para os da nossa casa. Às vezes é mais fácil falar para alguém do outro lado do mundo do que anunciar o Evangelho para o irmão, para a esposa, para o filho, para a sogra. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Vamos buscar o Senhor? Se você pudesse colocar de pé, vamos buscar o Senhor nessa hora.